O universo é um campo infinito de possibilidades vibrando em frequências que só a consciência desperta consegue sintonizar, e cada instante carrega em si todas as oportunidades que já existiram e que ainda vão existir, esperando apenas que você mude o canal da sua percepção. E se eu te dissesse que, neste exato momento, você está cercado por trilhões de oportunidades invisíveis, vibrando ao seu redor como ondas de rádio atravessando seu corpo? Você não consegue vê-las porque ainda não sintonizou a frequência certa, mas elas estão aqui, agora, pulsando no mesmo espaço que você ocupa. Imagine o universo como um oceano infinito de energia não manifestada, onde cada gota contém todas as possibilidades de realização que a consciência humana consegue conceber e muito além disso, esperando apenas um observador consciente para colapsar em forma, em experiência, em oportunidade tangível que transforma destinos e reescreve histórias de vida inteiras. Wallace Wattles nos deixou uma verdade que a física quântica só confirmaria décadas depois. A oportunidade não está escondida em lugares especiais ou reservada para pessoas sortudas, ela está literalmente em toda parte, permeando cada centímetro cúbico do espaço-tempo como um campo vibracional aguardando interação consciente. Hoje vamos mergulhar além da superfície da percepção comum, atravessar o véu da realidade aparente e descobrir o ponto exato onde sua consciência se encontra com o oceano infinito de possibilidades, aquele momento sagrado em que você percebe que nunca esteve separado das oportunidades que tanto procurava. Curta e inscreva-se. Cada gesto consciente fortalece o campo que estamos criando juntos, uma rede de mentes despertas reconhecendo sua própria capacidade de sintonizar frequências mais elevadas de realização. Fundamento científico: o campo quântico de possibilidades. A mecânica quântica nos revelou algo extraordinário sobre a natureza fundamental da realidade. Antes de ser observado, um elétron não existe em um lugar específico, mas sim em todos os lugares possíveis simultaneamente, um fenômeno chamado superposição quântica que desafia completamente nossa intuição cotidiana sobre como as coisas funcionam. Pense nisso como uma nuvem de probabilidades, onde a partícula é simultaneamente aqui e ali, existindo em múltiplos estados ao mesmo tempo até que um ato de observação faça essa nuvem colapsar em uma localização definida. O universo, literalmente, se decide no momento em que você olha para ele. Esse princípio não se aplica apenas a partículas subatômicas em laboratórios distantes. Ele revela a natureza fundamental de toda a realidade, incluindo o campo de oportunidades que permeia sua vida neste exato instante, vibrando em estados potenciais aguardando o toque da sua atenção consciente. O físico Werner Heisenberg nos mostrou que o ato de observar altera o observado, que não existe uma realidade objetiva independente daquele que a percebe. E isso significa que você não está simplesmente descobrindo oportunidades que já existiam lá fora, você está participando ativamente do processo de manifestá-las através do direcionamento da sua consciência. Imagine agora cada momento da sua vida como um campo vibracional saturado de possibilidades colapsáveis, conversas que podem acontecer, conexões que podem se formar, insights que podem surgir, portas que podem se abrir, todas existindo simultaneamente em estado potencial, aguardando apenas a frequência certa da sua percepção para se tornarem eventos tangíveis na linha do tempo da sua experiência. A ciência da vibração nos ensina que tudo no universo está constantemente oscilando em diferentes frequências, desde as cordas quânticas que teoricamente compõem a matéria fundamental até as ondas cerebrais que atravessam sua mente neste momento. E quando duas frequências entram em ressonância, elas se amplificam mutuamente, criando padrões de interferência construtiva que fortalecem ambas. Integração metafísica: consciência como sintonizador. Sua consciência funciona exatamente como um rádio quântico, capaz de sintonizar diferentes frequências de possibilidades que coexistem no mesmo espaço-tempo. A diferença entre uma vida repleta de oportunidades e uma vida de escassez aparente não está nas circunstâncias externas, mas na frequência em que você está vibrando internamente. Wallace Wattles compreendeu intuitivamente o que a neurociência moderna confirmaria. Sua atenção funciona como um holofote quântico que ilumina certas possibilidades enquanto deixa outras na penumbra do não manifestado, e aquilo em que você foca consistentemente se torna cada vez mais real, mais sólido, mais presente na sua experiência vivida. Pense em como seu cérebro processa informação. A cada segundo, seus sentidos captam aproximadamente 11 milhões de bits de dados sensoriais, mas sua consciência focal consegue processar apenas cerca de 50 bits por segundo, o que significa que você está constantemente escolhendo, consciente ou inconscientemente, qual fatia minúscula da realidade vai experimentar.
Essa escolha não é neutra, ela é determinada pelo que os neurocientistas chamam de viés de atenção, um filtro perceptual moldado por suas crenças, expectativas e estados emocionais que literalmente decide quais oportunidades você consegue ver e quais permanecem invisíveis apesar de estarem bem na sua frente. Quando Wattles dizia que a oportunidade está em toda parte, ele estava descrevendo o campo unificado de potencialidades que a física quântica reconhece como substrato fundamental da realidade, um mar infinito de energia vibracional onde todas as configurações possíveis de matéria, eventos e experiências existem simultaneamente em forma de onda, aguardando colapso através da interação consciente. Sua mente não é um receptor passivo de uma realidade fixa. Ela é um instrumento ativo de sintonização que escolhe continuamente quais frequências amplificar e quais ignorar, e essa escolha molda não apenas sua percepção, mas a própria textura da realidade que você experimenta, criando loops de feedback entre observador e observado que se retroalimentam indefinidamente. Reflexão existencial: o paradoxo da busca. Aqui reside um dos paradoxos mais profundos da existência humana. Quanto mais desesperadamente você busca oportunidades lá fora, mais cego você se torna às que já estão aqui, vibrando na frequência exata do seu momento presente. A busca ansiosa cria uma frequência de escassez, uma vibração de falta que sintoniza sua consciência precisamente nas ondas de carência em vez das ondas de abundância. É como procurar estrelas olhando apenas para o chão, ou buscar silêncio fazendo cada vez mais barulho interno. A neurociência descobriu que estados de ansiedade e medo estreitam drasticamente seu campo de atenção, criando o que chamam de visão de túnel cognitiva. Sua percepção literalmente se contrai, focando apenas em ameaças potenciais e perdendo completamente a capacidade de detectar possibilidades positivas que existem simultaneamente no mesmo ambiente. Por outro lado, estados de calma, presença e abertura relaxada expandem seu campo perceptual, permitindo que você detecte padrões, conexões e oportunidades que simplesmente não existem no mapa mental de uma consciência contraída pela urgência e pelo desespero. É como se o universo revelasse camadas de si mesmo proporcionalmente à sua capacidade de estar presente sem tensão. Wattles entendia que a verdadeira oportunidade não é algo que você conquista através de esforço frenético. Ela é algo que você permite fluir através de você quando ajusta sua frequência vibratória interna para ressoar com o campo abundante que permeia toda a existência, um alinhamento que acontece não pela força, mas pela rendição consciente. Considere como a própria palavra oportunidade deriva do latim opportunus, que significa apropriado, favorável, exatamente no momento certo. E essa precisão temporal não pode ser forçada, apenas reconhecida quando você está sintonizado na frequência do momento presente em vez de perdido nas projeções ansiosas sobre um futuro que ainda não existe. Revelação: o universo fractal de oportunidades. Agora vem a revelação que muda tudo. O universo é estruturado de forma fractal, o que significa que o padrão do todo está contido em cada parte, não importa quão pequena. E isso implica que cada momento, cada interação, cada escolha aparentemente insignificante contém dentro de si o potencial completo de transformação radical. A geometria fractal nos mostra que complexidade infinita pode emergir de regras simples aplicadas recursivamente. Um único floco de neve contém a mesma complexidade arquitetônica de uma galáxia inteira, apenas em escala diferente, e da mesma forma, uma única conversa casual pode conter todos os elementos necessários para redirecionar o curso completo de uma vida. Você não precisa esperar pela grande oportunidade óbvia. Essa própria crença é uma ilusão perceptual criada pela mente que busca validação externa em vez de reconhecer o poder generativo presente em cada micromomento da existência cotidiana. Pense em como sistemas complexos evoluem, não através de saltos dramáticos, mas através de infinitas iterações de pequenos ajustes que gradualmente transformam a estrutura inteira, o que os cientistas chamam de emergência, quando propriedades completamente novas surgem espontaneamente da interação de elementos simples sem que ninguém precise planejar ou forçar o resultado. Cada pessoa que você encontra é um universo de conexões potenciais, cada livro que você abre é um portal para cadeias infinitas de insights, cada pensamento que você escolhe cultivar é uma semente fractal que pode crescer em florestas inteiras de realização. E todas essas possibilidades existem simultaneamente agora, não em algum futuro hipotético quando as condições finalmente estiverem perfeitas.
A física do caos nos ensina sobre sensibilidade às condições iniciais, o famoso efeito borboleta, onde mudanças microscópicas em um ponto podem amplificar-se em transformações massivas do sistema inteiro. E isso significa que você nunca pode prever qual pequena ação aparentemente trivial carrega dentro de si a semente da oportunidade que mudará tudo. Então a única resposta sábia é tratar cada momento com reverência total. Aplicação prática. Sintonizando a frequência da abundância. Como então você sintoniza conscientemente a frequência onde as oportunidades se tornam visíveis, tangíveis, magneticamente atraídas para sua esfera de experiência? Primeiro, reconheça que a atenção é energia direcionada. Tudo aquilo em que você foca recebe um influxo de energia vital que o fortalece, o amplifica, o torna mais presente na sua realidade. Então a primeira prática é auditar rigorosamente onde sua atenção habita na maioria do tempo. Se você passa horas focando no que está faltando, no que poderia dar errado, nas injustiças da vida, você está literalmente alimentando energeticamente esses padrões, fazendo-os crescer no jardim da sua experiência consciente, não como punição moral, mas como consequência natural das leis da física da consciência. Pratique o que os budistas chamam de atenção plena não seletiva, uma presença aberta que não se agarra desesperadamente a buscar oportunidades específicas, mas que permanece receptiva ao campo completo de possibilidades sem julgamento prévio sobre como as coisas deveriam se desdobrar. Cultive estados de apreciação genuína pelo que já está presente. A neurociência mostra que gratidão ativa as mesmas redes cerebrais associadas à percepção de abundância e possibilidade, literalmente reconfigurando seus filtros perceptuais para detectar mais do mesmo, criando espirais ascendentes de reconhecimento e manifestação. Se essa reflexão te tocou, compartilhe o que sentiu, não por obrigação, mas porque o ato de articular insights fortalece as conexões neurais que o sustentam, tornando mais provável que você continue sintonizado nessa frequência mesmo quando os desafios da vida tentarem te puxar de volta para padrões antigos de contração e escassez. Síntese emocional. O espelho quântico. Há uma simetria profunda entre a forma como você se relaciona consigo mesmo e a forma como o universo se apresenta para você, não porque exista uma entidade cósmica julgando seu merecimento, mas porque sua vibração interna determina quais frequências externas você consegue perceber e ressoar. Se você se vê como limitado, incapaz, sempre chegando atrasado às oportunidades, você literalmente fecha os canais perceptuais que permitiriam reconhecer quando o universo está oferecendo exatamente o que você precisa, não como castigo, mas como consequência natural de estar sintonizado na frequência errada. Pense em como a luz funciona. Ela não decide iluminar apenas certos objetos e ignorar outros, ela simplesmente brilha, e aquilo que tem a superfície receptiva reflete, absorve, interage com ela. Da mesma forma, o campo de oportunidades não está julgando se você merece ou não, está simplesmente vibrando. E você está constantemente escolhendo se sua superfície consciente está polida e receptiva ou opaca e resistente. A prática não é convencer-se falsamente de que tudo está perfeito quando não está, isso seria negação espiritual barata. A prática é reconhecer que mesmo no meio de circunstâncias desafiadoras, o campo de possibilidades continua presente, vibrando, oferecendo portais para configurações diferentes de realidade. Você é simultaneamente a flor que desabrocha e o solo que a nutre, o observador que colapsa possibilidades quânticas e o campo de possibilidades aguardando observação. Essa dualidade não é um problema a ser resolvido, mas a estrutura fundamental através da qual a consciência experimenta a si mesma. Quando você finalmente compreende visceralmente que oportunidade não é algo externo que você precisa caçar, mas uma propriedade emergente da interação entre sua consciência desperta e o campo infinito de potencialidades, algo fundamental muda. A busca desesperada se dissolve e em seu lugar surge uma dança elegante de sintonia e permissão. Expansão filosófica. A teia interconectada do ser. Wattles viu o que os físicos quânticos confirmariam através de experimentos de entrelaçamento. Não existe separação fundamental entre você e o resto do universo, apenas a ilusão de fronteiras criada pela percepção limitada aos 5 sentidos primários. Cada átomo do seu corpo foi forjado no núcleo de estrelas antigas que explodiram bilhões de anos antes de você nascer. Você é literalmente feito de poeira estelar reorganizada temporariamente em um padrão consciente capaz de contemplar sua própria origem cósmica.
A física quântica demonstra que partículas que interagiram uma vez permanecem conectadas não importa a distância que as separe, influenciando instantaneamente uma outra através do que Einstein chamou de ação fantasmagórica distância. E se isso é verdade no nível fundamental da matéria, o que isso implica sobre a natureza da sua conexão com tudo que existe? Você não está navegando um universo indiferente procurando migalhas de oportunidade em um deserto de escassez. Você é uma expressão focal do mesmo campo inteligente que organiza galáxias, orquestra ecossistemas e faz com que trilhões de células cooperem perfeitamente para criar o milagre da sua consciência neste momento. A oportunidade está em toda parte porque você está em toda parte, não literalmente no sentido espacial, mas no sentido de que sua consciência emerge do mesmo substrato quântico que dá origem a todas as outras formas de existência, todos os outros padrões de energia vibracional se reconhecendo através de bilhões de olhos simultâneos. Quando você vê através dessa ilusão de separação, quando você reconhece visceralmente sua unidade fundamental com o tecido do cosmos, a própria pergunta sobre onde encontrar oportunidade se dissolve, porque você percebe que está sempre nadando em um oceano infinito delas, apenas esperando que você ajuste a frequência da sua atenção consciente. Lição de moral: a sabedoria do momento presente. O universo não fala com palavras, mas com vibrações que só o coração compreende, e essas vibrações estão sempre sussurrando a mesma verdade fundamental através de infinitas variações. Pare de procurar lá fora o que já está pulsando aqui dentro. Pare de adiar sua plenitude para um futuro hipotético quando finalmente conseguir a oportunidade perfeita, porque a única oportunidade que realmente importa é a de estar completamente presente no milagre improvável da sua existência consciente agora. Cada respiração que você toma é uma oportunidade de escolher presença em vez de projeção ansiosa. Cada batida do seu coração é uma oportunidade de alinhar com o ritmo fundamental do universo. Cada pensamento que atravessa sua mente é uma oportunidade de redirecionar energia para frequências mais elevadas de percepção e manifestação. A verdadeira abundância não é medida pela quantidade de oportunidades externas que você acumula, mas pela profundidade com que você habita as que já estão presentes. Porque uma única oportunidade plenamente reconhecida e integrada tem mais poder transformador do que 1000 perseguidas com atenção dispersa e coração dividido. Whately sabia e a física quântica confirma: você não é um fragmento insignificante de consciência perdido em um cosmos indiferente, você é o cosmos inteiro se experimentando através de um ponto focal único de percepção, e desde essa perspectiva, separação entre você e oportunidade nunca foi nada além de uma ilusão útil para o jogo da existência manifestada. Encerramento. Imagine agora uma única gota de orvalho refletindo o sol nascente. Ela contém dentro de si todo o espectro de luz, todas as cores do arco-íris, toda a sabedoria luminosa do universo condensada em uma esfera perfeita de água pura. Você é essa gota, e a oportunidade que você tanto busca é o sol que nunca deixou de brilhar, apenas aguardando que você polisse a superfície da sua consciência para refletir seu esplendor completo. No próximo encontro, revelaremos o ponto exato onde pensamento e matéria se abraçam, onde intenção consciente encontra substância física, e onde você finalmente percebe que sempre foi o criador da realidade que acreditava apenas estar testemunhando. E assim, te vejo no próximo vídeo, com mais informação sobre tudo que envolve crescer, evoluir, transformar e manifestar. Até breve.